Há uma pergunta que muito intriga aqui no capítulo 10 do Apocalipse. Como pode a voz do céu mandar selar o que o anjo proclamou na sua primeira fala, apresentada aqui neste mesmo capítulo, bem como o que dizem os 7 trovões? É que a mensagem é tão importante que só pode mesmo chegar aos servos de Deus, como vimos nos programas anteriores. E essas vozes dos 7 trovões estão anotadas aqui no Apocalipse. Sim, meus irmãos, João as anotou, só que de forma velada. As 7 vozes dos 7 trovões estão anotadas no Apocalipse. Prestem atenção na estrutura do texto. Já destacamos que os 4 primeiros selos são diferentes dos outros 3. Também as 4 primeiras trombetas são diferentes das demais. A mesma estrutura segue com relação às 7 vozes dos 7 trovões. Da primeira à 4ª voz, vocês encontram com uma rapidez de águia. Basta correr os olhos sobre o texto do Apocalipse. As outras 3 estão mais escondidas, digamos assim. Percebam aqui no versículo 4 deste capítulo 10 que João diz que logo que os trovões falaram, ele ia escrever, mas foi impedido por uma voz do céu que o mandava selar, guardar em segredo o que os trovões falaram. Essa ordem veio exatamente depois de ele ter anotado a 4ª voz. Então ele, obediente que é, escondeu as outras 3 vozes no texto para que os intérpretes, aqueles que realmente se debruçam sobre o texto, possam compreender. E os demais? Bom, os demais, como sempre acontece, vão considerar João um louco. Lembram que eu já disse aqui que para que o texto do Apocalipse passasse por todo o Império Romano sem ser molestado, João teve que colocar muitos símbolos que só os que os conheciam que sabiam o que eles representavam e esses poderiam entender, e os demais o considerariam um velho gagá. Lembram-se disso? Pois bem, muita gente até hoje continua julgando o profeta de Pátimos um velho gagá. Fazer o quê, não é? Mas o velho João já está acostumado e nem se importa mais com essas coisas, porque não é de hoje que o consideram um velho gagá, e nem é hoje e nem foi naquele tempo em que ele anotou o Apocalipse que isso começou. E começou bem antes, já em Daniel, como já dissemos a vocês, que Daniel e João Evangelista é o mesmo espírito animando corpos diferentes, em épocas diversas, noutras situações, mas é um só espírito. Por isso, só me resta fazer uma pergunta. Ficou claro para vocês essa questão aqui dos 7 trovões, do anjo que aparece com um livrinho aberto na mão? Então, eu espero o comentário de vocês aqui, ok? Então, ponham aí o comentário de vocês, se ficou ou não ficou bem claro essa questão de o anjo aparecer com um livrinho aberto na mão, porque nós vamos continuar
no próximo programa, debatendo o capítulo 10 do Apocalipse de Jesus. Um fraternal abraço e até lá.